Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos aquarelar uma borboleta chamada borboleta monarca, também conhecida como borboleta laranja, e o nome da espécie é Danaus plexippus. Então, antes de começar, eu gosto de preparar bem a mesa, gosto de escolher os pincéis, e esses pincéis eles foram escolhidos exatamente em função do desenho, né? Quando é um desenho com maior área, geralmente os pincéis são maiores, e quando é um desenho com menor área, os pincéis são menores. Então, eu já tenho o esboço da borboleta pronto, que eu já fiz aqui. Eu tenho as tintas, mais ou menos a paleta de cores que eu vou usar. E eu uso essa pipeta, que é a pipeta Pasteur, para pegar água e molhar as minhas cores, especialmente as cores que eu sei que vão fazer parte aqui da minha aquarela. É muito importante a gente molhar as tintas antes de começar, porque a aquarela é exatamente uma técnica de pintura que tem a água como diluente. Então, se a gente não molhar, a gente não consegue ativar a tinta e nada acontece. Então, primeiro eu molho as tintas, igual eu falei, das cores que eu imagino que eu vou usar aqui nessa aquarela, para começar. Depois eu guardo, né, deixo a paleta de lado, porque eu já molhei aquelas tintas que eu queria, exceto o preto. Agora eu tô molhando aqui o preto, que eu esqueci de molhar, porque o preto ele também vai servir para fazer especialmente as extremidades das asas dessa borboleta e também as nervuras que passam mais por dentro da asa. Então, depois eu deixo tudo organizado aqui, eu vou molhando os pincéis também, e eu uso papel higiênico para eu secar esses pincéis, porque eu gosto muito de secar no papel higiênico, eu acho que estraga menos as cerdas. E para começar, eu prefiro fazer aqui primeiro as cores, né, para eu ter as cores certinhas antes de passar para o meu desenho. Então, eu começo molhando o laranja, que é a cor principal dessa borboleta. E sabe, gente, é muito importante a gente fazer as cores antes, porque na hora que a gente vai pintar o desenho, a gente perde menos tempo se a gente já tiver essas cores prontas, do que se ainda a gente for fazer na hora que a gente chegar em cada uma das partes ali da pintura. Então, eu gosto de fazer todas as cores relativas a todas as partes da minha borboleta, que é aqui no caso o meu objeto de estudo, de pintura, de treino, para depois eu realmente pintar. Então, eu pego laranja dessa godê, passo para outra, e eu tô fazendo isso porque eu quero separar essa tinta aqui nesse espaço, para que nela eu possa fazer as intervenções de cores. Então, ali eu vou fazer as minhas misturas, eu vou chegar ao tom exato, né? Ou pelo menos tentar chegar ao tom mais próximo da realidade, o qual essa borboleta tem. Então, eu vou pegando com o pincel. Às vezes também, dependendo do volume de tinta, se a tinta está bem aguada, eu costumo também pegar essa tinta com a pipeta Pasteur. Aí depois eu limpo essa pipeta com água, para que eu possa depois usar pegando apenas água, sem ter interferência de nenhuma outra cor. Mas aqui eu fui pegando com o pincel mesmo, que eu achei que ia ser mais rápido, mais prático, até porque eu não sabia exatamente quanto que eu queria dessa cor. Aliás, é uma coisa que acontece muito, a gente geralmente faz uma quantidade de cor que a gente não sabe se vai ser totalmente utilizada na nossa aquarela. Por isso também é importante a gente tentar fazer mais cor, para que depois a gente não tenha que acertar o tom e continuar a pintura, sabe? Então eu prefiro errar para mais do que para menos, porque imagina, você está no meio da pintura, aí faltar aquele tom exato que você conseguiu. Então não é nada legal, né? Então eu acelerei o vídeo um pouquinho, porque esse processo de fazer as cores é um processo bem demorado. Eu costumo dizer que ele chega até ser mais ou menos metade do processo, mas é importante, né, como eu falei, a gente fazer a cor antes e a gente tentar chegar o mais próximo da realidade. Especialmente se a gente estiver fazendo uma aquarela para representar a realidade, o fotorrealismo, a aquarela realista. E aqui, para começar a fazer a pintura no próprio desenho, eu resolvi molhar toda a minha aquarela antes, porque aí na hora que eu fosse espalhar a tinta, isso ia ficar mais fácil, né? Essa tinta ela ia se dissolver melhor aqui ao longo do papel. Então eu vou molhando cada uma das partes, e é importante, gente, você molhar as partes separadas primeiro. O que isso quer dizer?
Nessa asa dessa borboleta, eu sei que vai ter uma área preta e eu sei que vai ter uma área laranja. Então, o que eu faço? Primeiro, eu molho toda a área laranja, passo a tinta laranja, que vocês vão ver daqui a pouco, e depois que essa área está seca, eu vou passar a água na área que vai ser preta e vou passar a tinta preta ali. Isso eu faço para que as cores não se misturem, porque se eu molhar tudo e passar o laranja e o preto vai chegar onde está o que é laranja e o laranja vai invadir a área que é para ser preta. Então não vai dar certo, vai dar uma confusão. E nesse caso aqui, essa borboleta, nessas áreas que são pretas das extremidades das asas, ainda tem algumas partes brancas. Então, se eu molhasse tudo e fosse passar a tinta em tudo, imagina a confusão que não ia ficar. Eu nem sei se eu ia conseguir preservar essas áreas brancas. Então, por isso que primeiro eu faço isso. Eu venho aqui, molho, passo a tinta laranja para depois passar as outras cores e seguir camada por camada. Importante lembrar, gente, que quando você estiver fazendo a sua aquarela, tenta fazer aí na sua casa essa borboleta, porque eu achei muito interessante, para mim foi um processo bem legal de fazer aqui. É muito importante você se lembrar de fazer a primeira camada bem clarinha. A aquarela é uma técnica de pintura onde você vai colocando camada em cima de camada. E essas camadas, elas precisam ser clarinhas, porque se elas não forem assim, na hora que você errar ou que você não chegar na cor exata, pode ser que seja difícil depois de você tirar essa tinta. Então faz a camada clarinha, faz a camada de base, até porque essa camada ela pode servir como uma camada mais clara, se você não seguir fazendo as outras camadas ali. E essa camada sendo mais clara, ela vai dar luz para a sua aquarela. Ela vai, consequentemente, mostrar um volume, porque onde tem luz e sombra, consequentemente, vai haver uma impressão de volume. Então, lembra de fazer camada por camada e lembra de começar bem clarinho, porque só assim você vai conseguir manter esses pontos de luz. Beleza? Então, eu sigo aqui, acelerei mais o vídeo e eu vou fazer aqui o mesmo raciocínio que eu fiz na parte laranja. Eu vou molhando tudo e eu vou passando o preto, de forma que quando eu for passando o preto, ele vai espalhando no papel, ele vai abrindo ali e ele vai preenchendo essas áreas. Então, o processo é esse durante todo o meu desenho, durante toda a minha aquarela. E aí faço também aqui essa parte do corpinho. E agora na hora que a gente vai fazer os detalhes, né, é importante a gente já lembrar de escurecendo um pouco mais. Igual eu falei, a questão do volume, da luz e da sombra. E aí antes também eu faço um teste de cores para eu saber se essa cor que eu vou aplicar é exatamente a cor que eu quero que esteja ali no meu desenho. E é assim que a gente segue. A gente segue pintando as partes mais escuras, aqui em cima, especialmente nessa parte laranja da asa, camada por camada. E é como eu falei com vocês, cada uma dessas camadas, elas vão se sobrepondo e elas vão, consequentemente, dando mais profundidade, mais sombra aqui nesse caso, e deixando áreas mais claras, eu vou ter mais luz nessas partes. E isso vai acontecer porque a gente vai estar seguindo na aquarela, né? E quando a gente vai seguindo, a gente vai chegando cada vez mais na cor, de acordo com a realidade. Eu sigo fazendo, né? Eu sigo colocando aqui os tons. Importante vocês olharem para o modelo que vocês estão reproduzindo, porque senão é perigoso perder um pouco do realismo, se a gente não olhar exatamente para aquele modelo que a gente está usando. E enquanto vai secando essa parte laranja ali de cima, onde eu coloquei o laranja mais escuro, eu vou fazendo aqui também a camada do preto. E como o preto é uma cor bem escura, nessa minha segunda camada, eu já estou praticamente terminando essa parte daqui, que é preta. Então, eu vou fazendo com o pincel bem fininho, deixando as áreas brancas separadas, né? Para que depois eu venha escurecendo aquilo que não é branco. Então, enquanto seca também esse preto, eu sigo aqui nessa parte laranja, vou um pouco mais para esse lado também, faço o preto, preservo as áreas brancas, que são as pintinhas brancas que essa borboleta tem como características nas suas asas, e vou fazendo aqui embaixo também.
E aí, como eu falei, o preto ele é uma cor mais escura, então eu não preciso me preocupar tanto em fazer muitas camadas nele, porque uma vez que eu coloco, ele já fica escuro de tudo, então eu não preciso me preocupar tanto. Então, depois que eu já fiz ali as partes laranjas, que eu já coloquei todos os realces que eu queria, já arrumei os degradês, porque essa borboleta ela tem um degradê do laranja mais escuro em cima para o laranja mais amarelado embaixo e vai descendo para um laranja um pouco mais claro, que é onde já vai tendo mais luz ali embaixo. Então, depois que eu já fiz esse laranja, que eu já deixei as áreas em branco aqui em volta, todas preservadas, eu vou fazendo essas nervuras. E essas nervuras elas são muito importantes porque elas são características das borboletas. Cada borboleta tem um padrão de nervura específico e esse padrão de nervura ele vai ser extremamente importante na classificação da espécie. Então, isso é muito importante se a gente está retratando o realismo, se a gente está tentando fazer aí uma ilustração científica, a gente manter isso, né? A gente fazer isso de acordo com a realidade mesmo. Eu uso esse pincel fininho para fazer os últimos detalhes. Eu vou limpando aqui, porque eu gosto de guardar os pincéis bem limpinhos. E já finalizei a minha aquarela. Deixe seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para sempre receber aviso quando chegar vídeo novo por aqui. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo.